Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma Conferência da Paz. Estamos hoje em maravilhosas presenças. Falaremos assuntos muito interessantes, eu acho, né? Porque a gente não sabe ainda o que vai ser os assuntos. Vamos descobrir. E esse eu não sabia que esse era um dos segredos, né, assim, da consciência. Tocamos todas as músicas com 7/12 notas, com 7 cores, né, do espectro eletromagnético visível, do campo visível ali, 7 camadas do átomo, para 7 pecados, ou 7 virtudes, 7 anjos. E todo nascimento, ele é contado por semanas, né? Por exemplo, um pintinho nasce com 21 dias, 3 semanas certo. E a gravidez humana também é contada por semanas, né? 42 semanas. Então você vê que essa coerência do 7, por onde você olhar, você vai ver esse padrão, né? 7, né? O 7 é o número da criação, né? Exatamente. Um número magnífico, está em todas as coisas, mas até mesmo os 7 orifícios da cara, né? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. Né? Mas falando do 7/12, também tem outros números de ciclos muito interessantes que eu acho. Se for colocar nos ciclos naturais da Terra, contando com o Sol e com a Lua, daria fechadinha 13 meses, né? Cada mês com 28 dias. E não precisaria ter ano bissexto, não precisaria ter janeiro, fevereiro menor, não precisaria ter meses com 31, meses com 30, com 29. E fecharia tudo direitinho 13 meses com 28 dias cada um, baseado nos ciclos lunares, né? Todas as histórias mitológicas e tal, sempre você vê 12 deuses. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. Ele era o 13. Tinha consciência ali no meio, traduzindo para 12 ângulos. O Sol com as 12 constelações. Por isso que Jesus é correlacionado com o Sol várias vezes. A verdade, ela é um bem comum, assim como o Sol é um bem comum. A verdade está para todos, assim como o Sol está para todos, né? Então, assim como o Sol clareia onde está escuro, a verdade também clareia onde está escuro, né? Então, 20/13 dos ciclos solares. Mas, Cris, os ciclos solares, eles realmente têm algum fundamento dizer que são 20 por ano? Porque nesse calendário, né, seriam emanações solares diferentes, né, que é o calendário maia. Seriam 20 emanações solares diferentes ao longo do ano, que cada uma propicia certa coisa. Da mesma forma como, né, as constelações, acredito que é vindo das constelações para através do Sol, né, que é um filtro dessas constelações, propicie diferentes tipos, qualidades de energia e que sejam 20, eu acredito que então... Vamos ver com o Maurício Bacar se isso pode ter alguma procedência. Isso que eu ia comentar, vamos perguntar a ele. Porque, na verdade, assim, às vezes os maias sabiam mais coisas que a gente, né? Mas no sentido tecnológico, assim, a gente começou a estudar o Sol recentemente, ainda a gente tem muita dúvida, né? Mas o Maurício é uma pessoa mais adequada para nos esclarecer isso. Lógico que a gente tem sempre que entrar em contato com os nossos mentores, porque, na verdade, é a gente que não escuta eles, mas eu faço um exercício muito bacana que é de me colocar no lugar do meu mentor em determinada situação. Como se eu tivesse não querendo ser maior e ter uma consciência maior que ele, mas, enfim, eu tento me colocar no lugar dele e me assistir ali naquela situação. Eu fico imaginando a cara dele em determinadas situações na qual eu me encontro, sabe? Tipo assim, nossa, eu não acredito de novo que ele vai ali. Então, tipo assim... Sabe que eu também faço isso, eu me olho com os olhos do observador, né? Daí eu vou estar me julgando assim como eu faria com os outros, né? Mas se eu julgo... Né? Ainda bem que eu julgo pouco ou quase nada. Mas é o que ele falou, né? É engraçado e funciona, porque você... E aí, esse exercício faz você... Eu me aproximei muito mais deles depois que eu comecei a fazer isso, sabe? E isso ajuda muito, é uma dica... Fica a dica. Grande dica, Cris. Essa é uma dica realmente fenomenal. Engraçado porque a diferença entre eu e os mentores é que não existe diferença, né? Somos um só. E exatamente. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, mesmo via internet, mas a distância é meramente geometria, né? Geografia, na verdade. Mas não existe distância entre nós. Então, esses exercícios é como uma expansão de onda mesmo. Ajuda muito. É mais ou menos aquilo, né, de se olhar com os olhos do observador supremo, né? Sim. E às vezes eu também, eu fico pensando assim, nossa, meus mentores vão achar que, né? Olha, tô pagando mico, literalmente, né? Mas eu penso que, felizmente, eles têm uma visão compreensiva
Sim. Inclusive compreensiva de toda a situação que a gente se encontra aqui na Terra, né, encarnados, nascidos aqui com tudo isso mais, né, de coisas a favorecer esses nossos deslizes que nós consideramos assim alguns momentos. Mas que a gente sabe que tudo é aprendizado e vai crescendo, amadurecendo. E, inclusive, o Ignacio falou uma vez que se ele viesse para a Terra encarnar, ele correria o risco de cometer novos deslizes, né? Porque devido a tudo que ele iria se submergir aqui, né? Que ainda os bolos de chocolate continuam saindo dos fornos. Ai. São muitas tentações desse planeta, né? São. Imaginar todas essas ressonâncias, todo o universo, todo como notas musicais, a gente foi lá e tocou uma cordinha, a outra igual a ela, começou a ressonar igual lá do outro lado. E as duas, né? Ou seja, começou a falar, começou a pensar, começou a ter mais daquilo aparecer, né? Daí encontra pessoas que daí somam naquilo, daí assim todos os quesitos, né, em todos os assuntos, em todos os sentidos da vida. E daí se a gente começa, o que dá mais forças para que a gente acredite, e do acreditar se torna realidade para nós, né? Você pensa que não tem coerência, mas você vê que não importa o quão embaralhado pareça que é, né? O caos, se você olhar da perspectiva certa, ele tem uma simetria. As coisas tendem a se organizar. Sim. Tudo ali foi gerado por algo, né? Tudo que acontece, tudo que move foi gerado de um porquê, de uma causa, de um anterior, né? Então alguma lógica teve já por aí, né? A Valéria Lopes disse que vai fazer isso também, se referindo à tua técnica, Cris, sobre se olhar com os olhos dos guias e orientadores espirituais, né, do plano superior. Os mentores agradecem. Assim também, pessoal, eu me despeço de todos vocês, eu agradeço muito a sua presença aqui na Conferência da Paz, agradeço a todos por participarem. Nós nos vemos nos próximos, um grande abraço e até mais!